Fala YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero fazer um vídeo aqui explicando sobre a minha experiência depois de viver 2 anos ininterruptos aqui na Espanha, mais precisamente em Barcelona. Então, vamos lá. Antes de mais nada, deixe o seu like, comentários e se inscreva nesse canal. Esse vídeo de hoje ele está sendo feito para explicar algumas coisinhas que eu acho importantes e pertinentes na hora de você escolher aí para ir a outro país ou não, tá? Eu vou pegar aqui 5 tópicos e vou explicar um pouquinho mais, vou discorrer um pouco mais sobre eles. Eu sei que nesse momento é mais complicado, né? A gente está vivendo aí a pandemia e não tá tão fácil assim você ir de um lugar para o outro. Mas para quem tem essa vontade e já está pesquisando, eu acho que esse vídeo vai ser bastante esclarecedor. Eu vou tocar nos seguintes tópicos aqui. Eu vou falar sobre saúde, vou falar sobre segurança, vou falar sobre trabalho, custo de vida e vou falar sobre diversão. Então esses 5 tópicos aqui serão comentados e serão vistos aí por quem vive na Espanha e mais precisamente em Barcelona, tá? Alguns desses tópicos vão ser diferentes aí se você vive numa cidade do interior ou se você vive numa cidade grande como Barcelona, que é a segunda maior cidade aqui da Espanha, tá? Então a minha ótica é a ótica de quem mora em Barcelona, tá? Para começar, a gente vai falar sobre saúde. Um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui para falar sobre a saúde é que aqui a saúde é pública, tá? Diferente dos Estados Unidos, onde você tem que pagar, aqui a saúde é pública, né? Aí deduzindo dos impostos, ou seja, os impostos são mais altos aqui para a gente reverter isso em saúde. E quando a gente olha num panorama, né, de pandemia como houve agora, o governo conseguiu que todas as pessoas tivessem acesso à saúde. Isso também é uma área muito importante, uma coisa muito importante a se dizer. As pessoas não ficaram desamparadas nesse momento difícil e teve leito aí para quase todas as pessoas que precisavam. O segundo tópico a gente vai falar sobre segurança. Aqui eu me sinto muito seguro para ir, vir, se você tem de repente aí um celular, alguma coisa, né, um celular mais caro, sei lá, tá com um computador ou tá com alguma coisa de valor muito alto na bolsa. Na maioria dos lugares não são lugares onde você vai sentir medo, tá, de ser assaltado. Só que, claro, quando começa aqui a época de verão, é mais comum a gente ter pickpocket, né? Os caras que vão tirar aí, né? Que vão tentar assaltar as outras pessoas. Aí é só você ter bom senso e não ficar aí dando mole, né? E essas coisas acontecem mais nos lugares turísticos. Fora isso, é muito difícil você encontrar uma situação onde você se sinta muito acuado, né? Só que, claro, existem lugares aqui, né, que é visível que não são tão tranquilos quanto outros, mas em geral, em linhas gerais, morar na Espanha ainda é muito, mas muito seguro se a gente for comparar com o Brasil. Aqui está N vezes à frente, você consegue ter uma tranquilidade muito maior e é isso que pesa na maioria das vezes quando a pessoa está escolhendo vir morar aqui, né? A segurança que ela sente, não só sobre a segurança de você ser assaltado, mas de repente mulheres também se sentem muito mais seguras aqui, depois que sai de uma balada pode sair e andar na rua tranquila, que não vai ter ninguém abordando, esse tipo de coisa, né? Então, assim, o quesito de segurança aqui realmente é uma questão muito, mas muito bacana. Terceiro ponto é o ponto do trabalho. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui, mas esse vídeo ele tá um pouco ultrapassado, né? Para vocês terem uma ideia de como é que era 1 ano atrás e como é agora, esse vídeo ele está ultrapassado porque a gente teve aí essa questão da pandemia. Naquela época eu falei que tinham 2 grandes áreas onde você poderia trabalhar, mais especificamente aqui em Barcelona, que era o turismo e a área de TI, né, que são 2 áreas grandes. Hoje em dia, trabalhar em turismo é mais difícil, porque as pessoas não estão viajando tanto, né? E aí, um número grande de pessoas que trabalhavam no turismo, eles ou foram despedidos ou estão no ERTE, né? O ERTE é como se fosse assim, tá recebendo dinheiro do governo. Então, quando você tem esse tipo de situação, é melhor com que você não venha para o país, porque se os próprios moradores dos países, né, estão numa situação onde eles não estão conseguindo trabalho, imagina você de fora tentar vir aí trabalhar nessas áreas
fica mais difícil. Então, realmente, com a situação de trabalho na pandemia, ficou, né, diferente. Mas, por outro lado, para quem vem da área de TI, aqui está realmente muito, mas muito bom, tá? Eu acredito que nos próximos dias aí eu vou fazer um vídeo falando especialmente sobre essa área de TI, essa área de tecnologia, que aqui está bombando e continua bombando mesmo na pandemia, tá? Mas aí, claro, para quem já tem um nível alto aí de conhecimento ou para quem tem os documentos necessários para viver aqui, que é o passaporte europeu. Então, sim, tem muita área de trabalho, pelo menos nessa questão aí do TI. Muita gente pergunta sobre outras coisas, tá? Eu já tive pessoas me perguntando, eu sou dentista, será que tem vaga? Assim, eu não tenho como saber, eu sei que eu vejo muitas clínicas de dentista aqui. Agora, saber se todas as pessoas vão vir e vão conseguir trabalhar é diferente, tá? Ainda mais porque eu estou numa região onde você, para morar aqui, para saber e para poder ser apto a trabalhar, você tem que saber espanhol e você, muitas vezes, né, quando é serviço, você tem que saber falar catalão também. Então já coloca um nível de dificuldade maior, né? Porque por mais que a gente veja que uma das áreas que tem mais demanda, né, são a área médica aí, né, enfermeiros, médicos, a galera da área da saúde, nem todo mundo do Brasil vai conseguir vir e validar os seus diplomas ou ter o nível de conhecimento de idioma interessante para isso. Então, realmente, a vaga tem, mas é muito mais difícil para você que fala português e não fala os outros idiomas vir para cá e conseguir prosperar nessa área. É impossível? Não, mas eu vou te dizer que vai demorar mais tempo para você conseguir estar apto a preencher essa vaga, tá? E se eu tivesse de dizer quais seriam aí para os próximos, sei lá, 1, 2 anos, isso se a gente tiver uma vacina num tempo rápido aqui, eu ainda diria que o TI vai ser uma área legal, depois o turismo e depois as outras áreas, porque é mais fácil você entrar nessas duas, porque pelo menos no TI e no turismo você consegue, tendo um nível de inglês, você consegue trabalhar. Agora, se for uma outra coisa que você necessitar ter um trato com pessoas, realmente o espanhol vai ser muito necessário e, em alguns casos, o catalão. Novamente falando, especificamente para Barcelona, tá? Se a sua realidade for, eu vou para Madrid, eu vou para Bilbao, enfim, as outras cidades, aí vai ser diferente, porque lá eles não falam, né? Tem muitas cidades aqui que não demandam tanto que você saiba o idioma da região, mas aqui em Barcelona tem demanda sim para alguns serviços que se fale o catalão. O quarto ponto é o custo de vida, e aqui eu dividi em 3 coisas: moradia, transporte e alimentação. Eu não acho tão cara a questão de transporte e alimentação aqui, tá? Eu até me surpreendo bastante quando às vezes eu vou no mercado com 10 euros e consigo voltar com uma bolsa cheia, porque realmente no Brasil você ir com 10 reais no mercado você não consegue comprar muita coisa. Mas a gente tem que saber que a questão de moradia ela é muito complicada, principalmente nas grandes cidades. O que aconteceu com esse período do confinamento, né, e também do lockdown? A gente teve uma parada do turismo, né, e aqui em Barcelona tinha muitos pisos, né, muitos apartamentos que eles eram exclusivamente para Airbnb e os caras acabaram tendo a receita deles cortadas. O que foi que aconteceu? A gente teve um desbalanceamento aí no mercado de imóveis, que fez com que os preços baixassem. Porém, agora, como as coisas já estão começando a se recuperar e tudo mais, os preços estão voltando a subir. A gente ainda consegue achar alguns apartamentos em preços legais, porém, se você quiser pagar barato, você vai ter que ir para longe do centro, porque qualquer coisa que você for olhar aqui dentro de Barcelona, no miolo da cidade, e que você achar legal, você vai pagar aí 800, 900, 1.000 euros, enfim, dependendo aí do que você for fazer, tá certo? E aí lembrando que esses preços geralmente para um apartamento pequeno com 1 a 2 quartos. Se você tiver uma demanda maior do que isso, realmente aí eu vou indicar que você vá para mais longe, procure mais longe, porque no centro de Barcelona é muito complicado você achar apartamentos bacanas. O transporte, como eu falei, eu acho barato, tá? Você, para circular dentro da cidade, tem um cartãozinho que você pode comprar, que é o T10. Todos os transportes aqui, eles são interligados, então se você quiser andar de ônibus,
metrô, trem, é tudo interligado. E o T10 ele vale aí como se fosse cada passagem vale, sei lá, acho que 1,20, né? Ou até um pouco menos do que isso. Mas você consegue fazer essa integração. É um preço que eu acho bem razoável para você conseguir fazer aí as suas coisas, tá? Com relação à alimentação, eu já falei que em mercados eu acho o preço bastante assim razoável, tá? Um preço legal. E você tem também uma coisa que é interessante, né? Aqui em Barcelona, como a gente tem muitos bares e restaurantes, o preço para você comer fora não é tão alto assim, tá? Em alguns países, principalmente, por exemplo, quando eu fui para os países nórdicos, lá era muito pesado você comer fora, né? Aqui você consegue comer fora. Claro que se você ganha um salário mínimo, um pouco mais do que isso, você não consegue comer fora todos os dias. Mas aqui você tem um preço muito mais barato para comer fora. Então isso também acaba ajudando. Quinto ponto, eu tenho aqui a diversão. No Brasil, né, eu via muito que se você ganha um salário mínimo, você fica muito reduzido com relação à diversão que você pode ter, o acesso à diversão. Aqui tem muita coisa barata, muito museu barato, muitas festas baratas, né? Festa de rua, enfim, esse tipo de coisa, e você tem um acesso mais fácil. Com 10 euros você consegue ver um teatro, com 15 euros você consegue fazer aí coisas bacanas, tá? Eu acho que o preço que você paga aqui é mais barato para acessar coisas de diversão e também para que você possa fazer de repente uma viagem, né? Uma viagem para um outro país aqui, onde você vai ver culturas diferentes e coisas totalmente diferentes, é muito mais barato do que a gente tem no Brasil, tá? Infelizmente o Brasil ainda não está valendo a pena essa questão, tá? Para finalizar, eu quero dizer que eu quero colocar essa pergunta se vale a pena ou não viver aqui. Vou ser bem sincero, claro que por esses motivos todos aqui que a gente viu, né, essas 5 coisas, vale sim a pena, mas você tem que ponderar muito se você é uma pessoa que vai sentir muita saudade de casa, né? Esse período agora, por causa do lockdown, eu ia para o Brasil, mas por causa do lockdown eu não consegui. Então, assim, claro, você fica com muita saudade de casa, né? Saudade de algumas coisas. Barcelona tem muitos brasileiros e muitas coisas de brasileiros, então você não vai sentir falta de comer aquele arroz com feijão, né? Ou de repente alguma coisa muito específica. Aqui a gente consegue achar muitas coisas de alimentação e você consegue também fazer muitos programas de brasileiro, porque tem bares brasileiros, tem boates brasileiras, você consegue ter essa vida mais ou menos parecida com o que você poderia ter no Brasil. Porém, realmente a questão da saudade, né, a vontade de estar em casa com a família é uma questão muito importante. Então, se você pesa muito por isso, talvez mudar para um lugar tão longe quanto aqui a Europa, Barcelona, na verdade Espanha, né, talvez possa pesar na sua decisão, tá? Mas aqui eu quero dizer para vocês que sim, que no final vale sim muito a pena, principalmente se você tiver um emprego aí que te pague bem, tá? Porque aqui, pouco mais do que um salário mínimo, você consegue ter acesso às coisas, tá? Não vou dizer que vai ser tudo fácil, que você compra casa barato, essas coisas todas, não. Isso é um outro nível que você tem que atingir aqui, mas com pouco mais do que um salário mínimo, você consegue viver muito bem, tá? E aí, vamos lá, vamos colocar aqui mais ou menos, né, como um tópico final, deixa eu colocar aqui, falar para vocês como é que é a média de salários aqui, tá? É muito complicado falar sobre isso, mas vamos tentar colocar em linhas gerais esse tópico. Aqui a gente faz por ano, tá? Aqui a média a média salarial é tida por ano. Então, como que você vai entender mais ou menos o salário? Você vai pegar aquele valor e dividir ele por 12, né? Na maioria do tempo, as pessoas vão falar para vocês assim, o salário aqui é 19 mil, é 18 mil, é 16 mil, né, por ano. Esse não é um salário tão alto assim, tá? Então, se você estiver ganhando até mais ou menos 21 mil por ano, você vai sentir dificuldades em algumas coisas, você vai ter que se privar de algumas coisas em detrimento de outras, tá? Mas quando você começa a ganhar ali
24, 25, 30 mil você já começa a ter acesso a outras coisas aí, tá? Só que infelizmente nem todos os trabalhos que a gente vê aí, principalmente os trabalhos que muitos imigrantes têm acesso, vão pagar essa quantia. Mas novamente dizendo, se você for uma pessoa altamente qualificada e realmente na área de TI você consegue isso, você facilmente vai ter salários aí de 27, 30, 35 ou até 40 mil, né? De 40 mil para cima. Então é uma escolha que você vai fazer. Quem vem mais qualificado consegue acessar melhores salários. Quem vem menos qualificado vai conseguir salários um pouco menores, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa o like, comentário, se inscreva no canal. E esse foi aí o meu ponto, né, de vista sobre morar 2 anos em Barcelona e o apanhado aí do que eu acho que é bacana e que são as coisas interessantes aí. Para os próximos vídeos aí eu também quero dizer 5 coisas que eu acho ruins e eu também quero dar aí um pouco de mostrar para vocês como é que você pode achar trabalho em Barcelona, quais são os melhores sites para você pesquisar, tá certo? Muito obrigado e até mais!